Então, a gente avaliou o conteúdo alimentar de 48 Rhinella Bay, 44 Proceratophilus, 42 Citrófilos e aplastodiscos, 24 Bocchermanoila, 19 Leptodáctilos, 16 Boana e 15 Squinoquinema. Aqui eu tenho a tabela mostrando o índice de importância relativa para cada presa. Eu não vou me ater muito a essa tabela, porque está bem difícil de visualizar, mas é só para mostrar que a diferença na quantidade de presas consumidas. Rhinella Bay foi a espécie que mais consumiu categorias de presas, e Boana semigutata foi a espécie que menos consumiu. Aqui, então, a mesma tabela, porém ampliada, mostrando somente as presas que foram mais importantes, né, para as espécies. A gente pode ver que Coleóptera foi a presa que foi mais importante na maioria das espécies, né? Das 8 espécies avaliadas, 6 delas tiveram Coleóptera como uma presa muito importante na dieta, com exceção de Bocchermanoila circundata e Leptodactylus notoactites. Esse grupo, ele é caracterizado por ser muito diverso e abundante no ambiente, tornando ele uma presa fácil, né, de encontro pelos anfíbios. E isso a gente pôde notar também nos nossos dados de disponibilidade de presa, uma vez que Coleóptera foi a quinta presa mais abundante na serrapilheira e a segunda presa mais abundante no extrato arbóreo. E apesar dela ter sido a segunda presa mais abundante no extrato arbóreo, um resultado bem legal que a gente encontrou é que Boana semigutata teve uma preferência alimentar por coleópteros. A gente viu também que Proceratophilus boiei teve preferência alimentar por Orthoptera, e na literatura a gente encontrou que em outras duas populações da mesma espécie, eles, né, apresentaram uma grande importância na alimentação da espécie também. Então, isso reforça, né, os nossos resultados de que é muito possível que Proceratophilus realmente tenha uma preferência alimentar por ortópteros. A gente encontrou também preferência alimentar por Ostracoda em Bocchermanoila circundata, porém, ostracodas são microcrustáceos muito comuns em bromélias, e a gente não avaliou a disponibilidade de presas nesse ambiente. Então, é possível que esse resultado não reflita o real cenário, né? Mas nos mostra um padrão bem legal, que é muito possível que Bocchermanoila esteja se alimentando dentro de bromélias, mas para ver se ela realmente tem preferência por ostracoda, a gente precisa avaliar, em um próximo estudo, a disponibilidade dentro das bromélias. Em relação às formigas, elas foram presas importantes para 3 espécies, para Rhinella Bay, Citrophis savai e Leptodactylus notoactites, principalmente para Rhinella Bay, uma vez que ela representou mais de 80% da dieta da espécie. As formigas, elas também são presas geralmente muito abundantes no ambiente, e a gente pode ver isso também nos nossos dados. Elas foram a 4ª presa mais abundante no extrato arbóreo e a 1ª presa mais abundante no solo. Porém, elas são presas que possuem algumas características como exoesqueleto rígido, ácido fórmico e quinonas, que são substâncias que podem ser tóxicas e pouco palatáveis para algumas espécies, como possivelmente é o caso dos ilídeos e de Proceratophilus boiei, uma vez que a gente encontrou na literatura esse mesmo padrão, onde as espécies ou não consumiram formigas ou consumiram numa quantidade muito pequena, então mostrando que é possível que os ilídeos e Proceratophilus boiei evite o consumo de formigas. Porém, um resultado diferente do que a gente obteve foi para a Squinoquinema hensele, uma vez que para outras 2 populações dessa espécie foi encontrado uma grande importância de formigas na alimentação. Em relação aos ilídeos, que nesse trabalho são representados por aplastodiscos conforme os signatos Boana semigutata e Bocchermanoila circundata, nós encontramos vários indivíduos com o estômago e intestinos vazios. Esse padrão, ele está relatado na literatura, que os ilídeos, eles geralmente apresentam o trato digestivo vazio, e também nos indivíduos que possuíam algum conteúdo, esse conteúdo era pouco, era geralmente 1 ou 2 presas no máximo. Existe pouco estudo sobre a dieta de anfíbios arborícolas, o que dificultou bastante a nossa discussão dos resultados nesse trabalho, principalmente devido se a gente vai comparar a quantidade de trabalhos disponíveis de anfíbios terrestres, né, em relação à grande diversidade que existe de anfíbios da família Ilídea. E isso pode estar relacionado à dificuldade de coleta dos ilídeos, uma vez que eles
geralmente eles estão em lugares altos, de difícil acesso, e também porque a gente consegue um número alto desses indivíduos, geralmente só no período reprodutivo, que é onde fica mais fácil de encontrar eles, né? Porém, já está descrito na literatura que durante o período reprodutivo os ilídeos tendem a se alimentar menos, eles tendem a focar mais energia na reprodução. Então, isso mostra que o período reprodutivo não é o melhor momento para se estudar a dieta desses anfíbios. Então, aqui o índice de amplitude de nicho trófico, ele é um índice padronizado, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais generalista tende a ser a dieta da espécie, e quanto mais próximo de 0, mais especialista. Então, aqui a gente tem o nicho trófico de todas as espécies avaliadas. A gente pode ver que Rhinella bay foi a espécie que teve o nicho mais estreito, e isso aconteceu porque a Rhinella bay consumiu uma grande riqueza de presas, 22 presas ela consumiu, porém, 95% da dieta dessa espécie, ela está concentrada em duas categorias de presa, que é formiga e coleóptera. Então, isso acabou estreitando bastante o nicho dessa espécie. Esse nicho trófico estreito, ele já foi registrado para outras espécies do gênero Rhinella, né? E apesar de geralmente ela apresentar um nicho trófico estreito, o gênero Rhinella ele é caracterizado por ter uma dieta bem generalista e similar. Alguns autores já classificaram algumas espécies de Rhinella como especialistas em formiga, como é o caso de Rhinella granulosa, arenarum e dorbigne. Porém, segundo Pianca, um nicho trófico estreito ele é favorecido quando existe um grande número de recursos disponíveis no ambiente. Ou seja, uma espécie generalista, como é o caso dos Rhinellas, eles podem estreitar o nicho trófico deles em um cenário onde tenha muita abundância de presa no ambiente. Ou seja, eles podem estar atuando de uma forma oportunista, né, na alimentação. Então, em um cenário onde exista uma grande abundância de presas, também é possível que eles demonstrem uma preferência alimentar por formigas, por mais que a gente não tenha encontrado esse padrão no índice de Jacobs. Então, as demais espécies, elas apresentaram um nicho mais amplo, o que demonstra uma dieta mais generalista. Em relação a Proceratops boiei e Schinocnema henseli, o mesmo padrão foi encontrado para outras populações, e também para os ilídeos, que em geral possuem um nicho mais amplo. Então, a gente avaliou o conteúdo alimentar de 48 Rhinella bay, 44 Proceratops, 42 Citrófilis e aplastodiscos, 24 Boquermanoila, 19 Leptodáctilos, 16 Boana e 15 Schinocnema. Aqui eu tenho a tabela mostrando o índice de importância relativa para cada presa. Eu não vou me ater muito a essa tabela, porque está bem difícil de visualizar, mas é só para mostrar que a diferença na quantidade de presas consumidas. Rhinella bay foi a espécie que mais consumiu categorias de presas, e Boana semigutata foi a espécie que menos consumiu. Aqui, então, a mesma tabela, porém ampliada, mostrando somente as presas que foram mais importantes, né, para as espécies. A gente pode ver que Coleóptera foi a presa que foi mais importante na maioria das espécies, né? Das 8 espécies avaliadas, 6 delas tiveram Coleóptera como uma presa muito importante na dieta, com exceção de Boquermanoila circundata e Leptodactylus notoactites. Esse grupo, ele é caracterizado por ser muito diverso e abundante no ambiente, tornando ele uma presa fácil, né, de encontro pelos anfíbios. E isso a gente pôde notar também nos nossos dados de disponibilidade de presa, uma vez que Coleóptera foi a quinta presa mais abundante na serrapilheira e a segunda presa mais abundante no extrato arbóreo. E apesar dela ter sido a segunda presa mais abundante no extrato arbóreo, um resultado bem legal que a gente encontrou é que Boana semigutata teve uma preferência alimentar por coleópteros. A gente viu também que Proceratops boiei teve preferência alimentar por ortóptera, e na literatura a gente encontrou que em outras duas populações da mesma espécie, né, apresentaram uma grande importância na alimentação da espécie também. Então, isso reforça, né, os nossos resultados de que é muito possível que Proceratops realmente tenha uma preferência alimentar por ortópteros. A gente encontrou também preferência alimentar por Ostracoda em Boquermanoila circundata, porém,
ostracodas são microcrustáceos muito comuns em bromélias, e a gente não avaliou a disponibilidade de presas nesse ambiente. Então, é possível que esse resultado não reflita o real cenário, né? Mas nos mostra um padrão bem legal, que é muito possível que Boquermanoila esteja se alimentando dentro de bromélias, mas para ver se ela realmente tem preferência por ostracoda, a gente precisa avaliar, em um próximo estudo, a disponibilidade dentro das bromélias. Em relação às formigas, elas foram presas importantes para 3 espécies, para Rhinella bae, Citrophis savai e Leptodactylus nototites, principalmente para Rhinella bae, uma vez que ela representou mais de 80% da dieta da espécie. As formigas, elas também são presas geralmente muito abundantes no ambiente, e a gente pode ver isso também nos nossos dados. Elas foram a 4ª presa mais abundante no extrato arbóreo e a 1ª presa mais abundante no solo. Porém, elas são presas que possuem algumas características como exoesqueleto rígido, ácido fórmico e quinonas, que são substâncias que podem ser tóxicas e pouco palatáveis para algumas espécies, como possivelmente é o caso dos ilídeos e de Proceratophis boiei, uma vez que a gente encontrou na literatura esse mesmo padrão, onde as espécies ou não consumiram formigas ou consumiram numa quantidade muito pequena, então mostrando que é possível que os ilídeos e Proceratophis boiei evite o consumo de formigas. Porém, um resultado diferente do que a gente obteve foi para a Echinochinema hensele, uma vez que para outras 2 populações dessa espécie foi encontrado uma grande importância de formigas na alimentação. Em relação aos ilídeos, que nesse trabalho são representados por aplastodiscos conforme a Bossignathus, Boana semigutata e Boquermanoila circundata, nós encontramos vários indivíduos com o estômago e intestinos vazios. Esse padrão, ele está relatado na literatura, que os ilídeos, eles geralmente apresentam o trato digestivo vazio, e também nos indivíduos que possuíam algum conteúdo, esse conteúdo era pouco, era geralmente 1 ou 2 presas no máximo. Existe pouco estudo sobre a dieta de anfíbios arborícolas, o que dificultou bastante a nossa discussão dos resultados nesse trabalho, principalmente devido a, se a gente vai comparar a quantidade de trabalhos disponíveis de anfíbios terrestres, né, em relação à grande diversidade que existe de anfíbios da família Ilídea. Isso pode estar relacionado à dificuldade de coleta dos ilídeos, uma vez que geralmente eles estão em lugares altos, de difícil acesso, e também porque a gente consegue um número alto desses indivíduos, geralmente só no período reprodutivo, que é onde fica mais fácil de encontrar eles, né? Porém, já está descrito na literatura que durante o período reprodutivo os ilídeos tendem a se alimentar menos, eles tendem a focar mais energia na reprodução. Então, isso mostra que o período reprodutivo não é o melhor momento para se estudar a dieta desses anfíbios. Então, aqui o índice de amplitude de nicho trófico, ele é um índice padronizado, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais generalista tende a ser a dieta da espécie, e quanto mais próximo de 0, mais especialista. Então, aqui a gente tem o nicho trófico de todas as espécies avaliadas. A gente pode ver que Rhinella bae foi a espécie que teve o nicho mais estreito, e isso aconteceu porque a Rhinella bae consumiu uma grande riqueza de presas, 22 presas ela consumiu, porém, 95% da dieta dessa espécie, ela está concentrada em 2 categorias de presa, que é formiga e coleóptero. Então, isso acabou estreitando bastante o nicho dessa espécie. Esse nicho trófico estreito, ele já foi registrado para outras espécies do gênero Rhinella, né? E apesar de, geralmente, ela apresentar um nicho trófico estreito, o gênero Rhinella, ele é caracterizado por ter uma dieta bem generalista e similar. Alguns autores já classificaram algumas espécies de Rhinella como especialistas em formiga, como é o caso de Rhinella granulosa, Arenarum e Dorbigne. Porém, segundo Pianca, um nicho trófico estreito ele é favorecido quando existe um grande número de recursos disponíveis no ambiente. Ou seja, uma espécie generalista, como é o caso dos Rhinellas, eles podem estreitar o nicho trófico deles em um cenário onde tenha muita abundância de presa no ambiente. Ou seja, eles podem estar atuando de uma forma oportunista, né, na alimentação.
Então, em um cenário onde exista uma grande abundância de presas, também é possível que eles demonstrem uma preferência alimentar por formigas, por mais que a gente não tenha encontrado esse padrão no índice de Jacobs. Então, as demais espécies, elas apresentaram um nicho mais amplo, o que demonstra uma dieta mais generalista. Em relação a Proceratops boiei e Schinocnema henseli, o mesmo padrão foi encontrado para outras populações, e também para os ilídeos, que em geral possuem um nicho mais amplo.